30 minutos. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Já estamos ao vivo agora, né? Na live aí pelo Facebook, para trazer mais uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, né? Que nós precisamos ouvir. Continue ligadinho conosco aí, que já estamos entrando aí, em definitivo, na palavra de Deus para o seu coração. Rádio Cristo no Lar Web, semeando a palavra e colhendo frutos para o reino de Deus. É isso aí. A Rádio Cristo no Lar, ela veio para fazer a diferença aí, né? Para você, meu irmão, minha irmã, né? Que nos acompanha aí pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que estão ligadinhos conosco aí na Rádio Web Cristo no Lar. É isso aí. Que o Senhor possa estar nos abençoando de uma forma sobrenatural, né? Que o Senhor venha preparar nossos corações para que possamos ouvir a sua palavra, para que possamos ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo preparado para mim, para você. Deus tem algo preparado para falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, é verdade, mas o que precisamos ouvir para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesse momento, meu amado irmão, minha irmã, se encontra no livro de Salmos, né? Salmo de número 13. Você pode procurar aí na sua Bíblia, né? Salmo de número 13. Do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 13, versículo 1 até o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo nesse dia, né? O Senhor possa estar nos dando sabedoria, discernimento da sua palavra, para que possamos juntos aí, né, alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. É o que nos mantém de pé dia após dia, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 13, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu
a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, nesse momento, venha ter misericórdia de nossas vidas e derramar sua compaixão sobre nós. Que o Senhor venha fazer, através dessa palavra, uma transformação em nossas vidas. Tudo aquilo que está fora do lugar, que pode não estar agradando a Deus, que através dessa palavra o Senhor possa endireitar e transformar tudo aquilo em bênção de edificação sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vemos nesta mensagem que Davi, ele se mostrou cansado de tanto esperar pela sua bênção, pela resposta de Deus na sua vida. Mas em momento nenhum ele deixou de orar. E neste salmo nós podemos notar um coração que está aflito, que tem clamado de dia e de noite, né? A resposta tão esperada. Ela parece não ter vindo ainda, não ter chegado ainda. Mas ele continua a aguardar e a orar. O final é surpreendente, meu irmão, minha irmã, porque iria se esperar uma queixa de algo assim, mas o que nós vemos é um ato de quê? De adoração a Deus, é um ato de clamor, de fidelidade ao Senhor, de confiança em Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, temos um problemão, né, que existe, que insiste em permanecer em nós, ou na nossa casa, às vezes na nossa própria vida, às vezes na vida até daqueles que são muito próximos a nós. E por anos e anos, parece até que nunca vai ter a solução. E quanto mais mexemos naquele problema, mais ele se agrava. Quanto mais nós mexemos naquele problema, mais ele se agrava, parece ficar cada dia pior. São geralmente problemas longos, né? Às vezes relacionados à saúde, à parte financeira, a vícios, né? E aqui Davi, ele está cansado da perseguição. Havia uma promessa na sua vida, mas estava demorando a se cumprir. Existia uma promessa ali na vida de Davi, da bênção de Deus na sua vida, mas no tempo humano estava demorando demais. Por que no tempo humano? Porque o tempo da vitória certa em nossas vidas é o tempo de Deus. As palavras de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, essa pessoa, como nós bem sabemos, né, que nos mostra o título do Salmo 13, era o grande rei Davi. Suas palavras, irmão, eram palavras de profundo lamento, como essa mensagem que nós lemos. Davi, ele estava muito triste, estava angustiado. A sensação que ele tinha em seu coração era que Deus havia se esquecido dele. Então ele escreveu esse salmo, irmão, para quê? Para lamentar a sua situação diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, meu irmão, minha irmã, que o Salmo 13, ele foi escrito por Davi em virtude de alguma situação específica que aconteceu na sua vida. Mas os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo também são experimentados por outros filhos de Deus. Esse salmo, ele começa com palavra de angústia, aleluia, mas no final ele termina com palavra de confiança em Deus. Portanto, o Salmo 13 é um salmo que ele nos ensina a seguinte verdade: os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade, adversidade da vida. E para compreendermos essa verdade, nós vamos ver, vamos
puxar a nossa atenção a duas partes que compõem esse salmo. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 4, fala da angústia do salmista, né? Da angústia que ele estava. E segundo, a confiança do salmista, né? No versículo 5 e versículo 6. A angústia do salmista, irmãos. Quando nós lemos esse salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta na nossa cabeça. O que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? O intenso sofrimento de Davi fica claro para nós quando nós constatamos que ele disse 4 vezes a expressão "até quando?". E isso demonstra que, de fato, meu irmão, minha irmã, ele estava muito atribulado. Ele fala de um inimigo que estava prevalecendo contra ele. Nós não temos a certeza absoluta de que Davi estava falando de um inimigo literal, ou se ele estava falando de um inimigo em sentido figurado. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse um inimigo literal, né, então ele provavelmente estaria se referindo a algum oponente estrangeiro que vivia em derredor de Israel. Ou talvez, meu irmão, minha irmã, esse inimigo fosse alguém do seu próprio povo. Quem sabe ele estivesse pensando no seu filho, né, Absalão, que o perseguiu. Porque a Bíblia nos conta que Absalão ele promoveu uma revolta contra Davi, a fim de tirar ele do trono de Israel. Mas apesar de ser bem plausível, irmão, que Davi ele estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse falando de algum inimigo no sentido figurado. Isso é o que? O que nós entendemos? Que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença. Essa doença estaria atacando Davi como se fosse um verdadeiro inimigo. Alguma área da sua vida ali estava afligindo, estava angustiando ele. Seja como for, meu irmão, minha irmã, aquela situação era bastante angustiante para Davi. Ele estava sofrendo muito. Entretanto, pelo que nós entendemos das suas palavras, o sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação de que ele tinha de ter sido abandonado por Deus num momento tão difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E há momentos em nossas vidas também que nós achamos que Deus nos abandonou. As lutas permanecem, as situações vão ficando cada dia pior. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que ele disse no versículo 1 ao versículo 4. Né? Como vocês podem ver, meus irmãos, Davi ele estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus se esqueceu dele para sempre. As palavras para sempre parece até um exagero da parte de Davi. Mas o fato era que ele estava muito angustiado, muito triste. Ele disse que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Ele não estava entendendo porque Deus não respondia suas orações. Aleluia! Apesar dos seus pecados e fraquezas, meu irmão, minha irmã, Davi ele era um homem que confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto a mão de Deus vindo em seu socorro, em outras situações, em outras circunstâncias da sua vida. Porém, naquele momento parecia que Deus não estava mais se importando com ele. Davi já vinha orando há um determinado tempo. Contudo, a situação continuava o quê? A mesma. Será que isso tem acontecido com você, meu irmão, minha irmã? Você tem orado a Deus, tem clamado a Deus, e você não tem visto o milagre acontecer? Às vezes, de repente, a situação pode estar até piorando, pode estar pior do que você esperava. Porque quando nós estamos passando por momentos de lutas, de provações, de adversidades, nós oramos a Deus na intenção de que aquele vento venha cessar, que aquela situação ela venha se acalmar em nossas vidas. Não é verdade?
O tempo se passou, meu irmão. O problema ele não tinha sido resolvido. E Davi, ele orava e nada mudava na sua vida. A sua alma estava aflita com aquela situação. O seu coração estava triste dia e noite. O seu raciocínio estava confuso e isso foi aumentando cada vez mais. E é por essa razão que ele insistiu em dizer a Deus as seguintes palavras, irmão. Até quando? Como é que vai a sua vida com Deus? Será que você tem questionado a Deus também? Senhor, até quando vai continuar essa situação na minha vida? Será que você tem falado com o Senhor também? Senhor, até quando essa situação vai estar me afligindo? Até quando essa situação vai estar tribulando a minha vida? E para piorar as coisas, meu irmão, minha irmã, Davi, ele ainda tinha que enfrentar o quê? A zombaria dos seus inimigos. Agora, se nós pararmos para pensar um pouco mais sobre aquilo que estava se passando com Davi, nós vamos entender que a situação que ele estava vivendo, que estava sendo vivida por ele, também é uma realidade que acontece conosco. Nós confiamos em Deus, mudamos o rumo de nossas vidas para fazermos a vontade do Senhor, deixamos certos planos para trás, mudamos de cidade e até mesmo de país. E abdicamos de quê? De muitas outras coisas. Tudo isso porque queremos servir a Deus. É verdade que nós não somos iguais a Davi, claro, que fez grandes coisas em Israel para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Mas nós também somos servos de Deus. Nós também estamos dispostos a quê? A encararmos vários obstáculos para mantermos a nossa fé e para servirmos ao nosso Deus. Mas, entretanto, meu amado irmão, o que é que muitas vezes acontece em nossas vidas? Às vezes nós enfrentamos uma situação muito difícil e até mesmo desesperadoras. E diante disso, meu amado irmão, minha irmã, nós fazemos a mesma coisa que fez Davi, ou seja, nós oramos continuamente a Deus, pedindo a Deus uma saída. Porém, a realidade é que o tempo vai passando e até parece que Deus não está mais se importando conosco. Parece até que Ele se esqueceu de nós. Parece até que o seu rosto está voltado, para outro lugar. Parece que Deus se esqueceu de ouvir o nosso clamor. Não é verdade? Essa é normalmente a atitude de alguém que serve a Deus. Mas não é isso que nós observamos, irmãos, na vida dos demais homens, desse mundo. Quando eles experimentam grandes momentos de aflição, eles entram em desespero. Isso estou falando de nós, seres humanos, hoje. Nós muitas das vezes começamos tentando superar a situação de algum modo. No entanto, o tempo se passa, eles vão ficando impacientes, irritados, agitados, nós seres humanos vamos ficando com o estado de nervo, a flor da pele. Muitas das vezes passamos até a murmurar contra Deus. E tentamos superar a situação buscando apoio, às vezes, nossos colegas, parentes, amigos. Mas isso aí, irmão, não vai adiantar nada. Então nós ficamos estressados e passamos, às vezes, a usar usar calmantes para poder ver se conseguimos acalmar os nossos ânimos um pouco. E algumas pessoas até se afundam nos vícios das drogas, do álcool. Porém, meu amado irmão, isso só piora as coisas. E quando as pessoas percebem que essas situações não resolveu nada, não funcionou, aí acabam ficando profundamente desesperados, angustiados. Mas aquele que é filho de Deus, ele não pode embarcar nessa corrente de desespero. Ele precisa saber que Deus nunca abandona o seu povo. E a grande questão que precisa ser entendida
é que existe um propósito dentro do plano de Deus que nós não sabemos qual é. Existe uma razão para o sofrimento do povo de Deus. Eu poderia pensar, por exemplo, irmão, que o sofrimento ele desenvolve a nossa paciência, que o sofrimento nos torna mais humildes, que o sofrimento promove o nosso desapego para com as coisas desse mundo, que o sofrimento faz com que a gente deseje fervorosamente as realidades das coisas de Deus, das coisas do alto, que o sofrimento ele afugenta o egoísmo, e que o sofrimento ele nos impulsiona a confiar em Deus em todas as circunstâncias e adversidades da nossa vida. Porém, somente Deus sabe exatamente qual o propósito específico do sofrimento em nossas vidas. Nós precisamos conviver com a realidade do sofrimento. Uma hora ou outra, ela vai bater na sua porta. Nós não estamos livres disso não, meus irmãos. Nós estamos sujeitos a lutas, aflições, tribulações, angústias, medo. Meus amados irmãos, o fato de que Deus nos ama não significa que Ele vai vir ao nosso socorro para retirar imediatamente aquele sofrimento que nos atribula. Lembre de uma coisa, Deus ele é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós não sabemos o que está por trás daquilo que está acontecendo. Louvado seja Deus. Deus sabe. Essa luta que você está passando, Deus sabe se é para melhorar. Tem um artista artista de novela, né? Uma novela que passou na Rede Globo, chama Eita Mundo Bom. E tem um personagem ali chamado Candinho. E ele guardou uma palavra que um professor disse a ele, né? E ele sempre usa essas palavras, eu guardei aquilo para mim, que para mim foi edificante. Né? Que ele diz o seguinte: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Quer dizer, Deus, irmão, olha só, Ele permite situações em nossas vidas para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque Ele sabe que através daquela situação, Ele está preparando um caminho melhor para mim e para você. Ele prepara um caminho melhor para os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós precisamos entender a cada dia é que Deus ele está no controle de tudo. Eu sei que é difícil nós confiarmos totalmente, né, no momento de luta, no momento de prova. É difícil. Nós sabemos que Deus está no controle, não é verdade? E que o universo ele está o quê? Caminhando em direção a um fim, né, pré-estabelecido por Deus. É verdade que o Senhor responde às nossas orações. É verdade que muitas vezes Ele nos dá refrigério e alívio. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos que passar por situações semelhantes àquelas que passou o salmista Davi. E eu sei que não é fácil, irmãos, passar por aflições. É bem possível que você esteja enfrentando um grande problema nesse exato momento. É bem possível que você esteja passando por uma grande tribulação na sua vida nesse exato momento. Eu não sei que tipo de angústia, meu irmão, você está passando agora. É bem possível que você esteja desempregado, ameaçado a perder o seu emprego, se sentindo sozinho porque foi abandonado por seus familiares, se sentindo mal, compreendido por seus amigos, enfrentando uma doença grave, com dificuldades financeiras, por diversas razões, por culpa própria ou por fatores alheios à sua vontade. Frustrado porque os seus projetos não deram certo, decepcionado porque estudou tanto e isso não lhe deu nada, não rendeu nada. Triste por fracassar na sua luta contra o pecado, cansado das lutas do dia a dia, por causa dos seus projetos frustrados, você tentou até aqui e não conseguiu alcançar os seus objetivos. São tantas coisas que você
pode estar enfrentando nesse momento. Pense na sua vida nesse momento, meu irmão, minha irmã. O que é que está te afligindo? Seja lá o que for que você esteja passando, eu tenho a plena certeza de que você vai poder ler o Salmo 13, né? Meditar no Salmo 13, como se fosse o seu próprio salmo. Ou seja, você também pode se unir a Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? Você pode questionar Deus e perguntar a Deus até quando. A situação enfrentada por Davi era bem grave. Ele estava até mesmo com receio de morrer. E foi por isso que ele pediu que Deus iluminasse os seus olhos para não dormir o sono da morte. E é isso que muitas das vezes precisamos enfrentar nessa vida. No entanto, não devemos esquecer que outra pessoa muito especial também passou por grandes momentos de sofrimento nesse mundo, e que suportou a cada um deles. Eu estou falando, sabe de quem? Do Filho unigênito de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também podia, juntamente conosco, juntamente com Davi, falar as palavras do Salmo 13. Aliás, nós podemos afirmar categoricamente que as palavras do Salmo 13, elas expressam claramente o quê? O sentimento de Jesus Cristo quando ele esteve na cruz do Calvário. O Salmo 13 também é um salmo, irmão, de Jesus. Suas palavras também são as palavras de Jesus. Jesus também se sentiu o quê? Abandonado por teu Pai. Ele também viu seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. E nós, como pecadores, né? E muitas das vezes pecadores conscientes, nós também vamos passar por situações. O Senhor Jesus também sentiu a morte se aproximando dele a cada instante no Gólgota. A sua dor física era muito intensa. Porém, a sua dor interior era muito maior. Ele enfrentou as dores do inferno naquela cruz. Ele estava lá sozinho. Seu pai estava longe dele. Ele também podia dizer: até quando, Senhor? Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, para nos dar exemplo de paciência e de submissão à vontade de Deus, e de confiança em qualquer dificuldade da vida. Portanto, meu amado irmão, se você se identifica com as palavras de Davi, registradas nos versículos de 1 a 4, você também deve estar disposto a se unir com ele no restante do Salmo 13. Você deve estar igualmente disposto a continuar orando como ele orou. Louvado seja Deus! A confiança do salmista, irmãos. Meus irmãos, preste bem atenção. As palavras dos versículos 5 e 6 foram escritas quando Davi nem mesmo tinha obtido a libertação do seu problema. Ele estava aflito, ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. No fundo, meus irmãos, ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo. Deus era fiel às suas alianças. Deus é fiel às suas alianças. Ele tinha uma aliança com Davi, e por isso ele nunca iria abandoná-lo. Então Davi recobra ali o seu fôlego, enxuga suas lágrimas, levanta a cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. A sua confiança em Deus, ela é reacendida, irmãos, e isso fica evidente pela própria elaboração desse salmo. Porque ele escreveu quando ainda estava sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele escreveu ali o Salmo 13, Davi também ele tornou possível às outras pessoas que pudessem cantar juntamente com ele, expressando diante de Deus não somente as suas dores, mas também a sua confiança no Senhor.
Esse salmo não era para ser cantado, irmão, somente por Davi. Ele também foi feito para ser usado na adoração do povo de Deus. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que ele começa essas palavras ao mestre de canto, ou seja, Davi escreveu esse salmo para ser entoado no templo de Jerusalém. E por meio da direção do seu mestre de canto, aleluia. As palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras que falam das bênçãos de Deus sobre a sua vida, pelas quais servia o quê? De alicerce para sua confiança em Deus. A primeira palavra que Davi mencionou foi a palavra hebraica Esed, né? Na língua hebraica essa palavra significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade. O nosso tradutor ele podia colocar dessas palavras, né? E a palavra que ele escolheu foi a palavra graça. Mas quando vocês mesmo puderam ouvir a palavra azed, implica em muitas outras coisas. Ao usar essa palavra, Davi ele estava dizendo que confiava em Deus porque ele era fiel às suas alianças. Porque Deus era bom, ele era amigo de Davi, ele era benevolente, ele tinha piedade dos seus servos. E outras palavras que Davi usou no final do Salmo 13 foi a palavra Yeshua. Na língua hebraica, essa palavra significa ajuda, salvação. Yeshua, né? A palavra que ele usou. Ou seja, quando Davi disse que o seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus, ele estava se lembrando de todos os momentos poderosos nos quais Deus tinha ajudado o seu povo. E de um modo mais particular, Davi se lembrou de como Deus o tinha assistido em outras situações difíceis do seu passado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para reforçar a base da sua confiança, olha só, preste bem atenção, meu amado irmão, minha irmã. Davi usou a palavra gamal. A palavra gamal significa tratar generosamente uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Então, ao usar essa palavra no versículo 6, Davi disse assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E novamente, irmão, Davi ele se lembrou do seu passado e ele olhou para trás e viu quando Deus tinha sido bom para com ele. Deus o livrou de tantos inimigos, Deus o abençoou, dando a ele riquezas, porque ele era rei de Israel, ele tinha sido com ele, né, em todos os dias da sua vida. E com você não é diferente. Portanto, havia, meus irmãos, muitas razões para Davi ele continuar confiando em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele, que Deus nunca iria abandoná-lo para sempre. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus sempre será Deus. Isso significa que o silêncio de Deus para com Davi era apenas momentâneo. Era um silêncio necessário para quê? Para o próprio bem de Davi. Ele não sabia exatamente o porquê do não responder de Deus, mas mesmo assim, ele iria continuar confiando em Deus em toda e qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar. E foi assim, meu irmão, minha irmã, que também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo padeceu. Como você já sabe, Jesus Cristo esteve num momento muito difícil na sua vida aqui na terra. Ele foi até as últimas consequências que um ser humano poderia ir. Isto é, ele foi até a morte, ele continuou firme na cruz do Calvário, confiando no seu Pai Celestial. Naquela terrível sexta-feira de Páscoa, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, aleluia! Ele confiou no seu pai e o seu pai o ajudou, e porém o seu pai não o ajudou tirando da cruz, como muitos esperavam que acontecesse. A resposta ao clamor do seu filho veio no terceiro dia depois da sua morte. Deus ressuscitou Jesus Cristo e após 40 dias
fez com que ele subisse aos céus e assentasse à sua direita. Glória a Deus, aleluia. Portanto, meu amado irmão, Deus respondeu sim a oração de súplica feita por Jesus. E Deus também irá responder as orações de súplicas feitas pelo seu povo. Deus irá responder a tua oração. Mas, meu amado irmão, então continue firme na confiança em Deus. Faça como o salmista Davi, cante a Deus antes mesmo de receber a sua resposta de oração. Faça como o Senhor Jesus Cristo, que além de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele também disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Lembre-se, meu amado irmão, minha irmã, o que nós falamos há instantes atrás. Mesmo que Jesus tenha confiado no seu Pai, ainda assim, o seu Pai não o tirou daquela cruz. E se foi assim que aconteceu com Jesus, então isso também, irmão, pode acontecer com você. Ou seja, Deus Pai, Ele pode fazer com que você continue carregando a sua cruz, mas tenha certeza de que isso não significa que Ele te abandonou. Ele nunca abandonou Davi, Ele nunca abandonou seu Filho Jesus Cristo, Ele nunca vai abandonar você. Espere em Deus, porque o tempo certo, no tempo certo, Deus vai vir a seu socorro. Confie no Senhor. Esse momento que você está passando, esse momento que o mundo está passando, com essas pandemias, com essas situações de calamidade, de enfermidade, Deus não está de costas virada para você, não. Confie no Senhor. A palavra de Deus ela é bem clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. Davi, ele estava ali triste, angustiado por causa do momento da sua luta, mas ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de orar ao Senhor, ele não deixou de buscar a presença de Deus. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas fala que era para termos bom ânimo, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser inabalável. Essa luta que você está passando, essa tribulação, esse momento que você está passando, não é para a sua derrota, não. É para seu crescimento espiritual. Você nesse momento pode até não estar entendendo o porquê disso tudo. Mas lá na frente, daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, daqui a algum momento, você vai entender que tudo isso foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que tudo isso foi para o seu crescimento espiritual. Aleluia! Precisamos ter a nossa confiança em Deus, ela tem que ser inabalável. A nossa confiança no Senhor, ela tem que ser inabalável. Nada pode abalar, atrapalhar a nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, nós precisamos confiar em Deus, manter a nossa confiança no Senhor, e nada pode nos atrapalhar. Aleluia! Deus, Ele está o tempo todo nos tomando conta de nós. Deus está o tempo todo cuidando de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. E Ele vai cumprir a sua palavra em nossas vidas. Ele vai cumprir em nossas vidas todas as suas palavras. Aleluia! Precisamos ter a certeza, cada dia mais, que ainda que o vento esteja soprando forte em nossas vidas, que os gigantes estão se levantando, que os leões estão famintos vindo em nossa direção, aquele que está em Cristo, ele confia. Aquele que está em Cristo, ele sabe que Deus trabalha por ele.
Davi, ele sempre confiou em Deus. Há momentos que nós vamos questionar mesmo o porquê de estar acontecendo tudo isso, o porquê dessa situação em nossas vidas, o porquê dessas ventanias, desses momentos às vezes difíceis, momentos que nós não sabemos se vai passar, momentos que nós choramos, momentos que nós estamos angustiados, momentos que nós estamos abatidos, pensando até em voltar atrás, pensando em largar tudo. Mas o Senhor fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Confie na minha palavra, confie em mim. É isso que o Senhor fala com você hoje. Olha, meu filho, eu estou entrando com ação. Olha, meu filho, eu estou resolvendo essa situação. Mas é necessário que você confie. É necessário que você creia. É necessário que você não pare de clamar. É necessário que você clame pelo meu poder, porque eu vou resolver tudo no tempo certo. E eu estou com você, eu não te abandonei. Olha, meu irmão, minha irmã, imagine se Deus tivesse realmente te abandonado, como você às vezes pode estar pensando. O que seria da sua vida? Porque nós só estamos de pé, nós só estamos vencendo porque Deus está junto conosco nessa luta. Os discípulos estavam lá no barco, de repente começou aquela tempestade, o mar bravio, o vento assoprando forte, o barco quase afundando. Mas quem estava lá no barco? Jesus de Nazaré. Aleluia! Quando Jesus não está no barco da nossa vida, a tendência é afundar mesmo, a tendência é a decadência, é vir a pico mesmo. Mas quando Deus está no controle, quando Deus está no meio da situação, que é o seu caso hoje, essa luta que você está passando, Deus está passando com você. Esse momento que você acha que está no deserto, quem está te sustentando no deserto é Deus. Olha o exemplo do povo lá de Israel, quando estava no deserto. Durante o dia aquele sol quente, escaldante, mas o Senhor mandava uma nuvem ali para fazer sombra para aquele povo, para protegê-los. Quando chegava a noite, aquele frio imenso no deserto, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Olhe, com você não é diferente, da maneira que foi na vida de Davi também. Ali naquele momento no Salmo 13, Deus estava cuidando dele. O que o Senhor espera de você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você adore a Ele em espírito e em verdade, é que você busque a face dEle, esqueça as dificuldades e confie no Senhor, vai para a oração, vai para o joelho. Davi estava cansado de tanto esperar a resposta dos seus problemas ali, daquilo que estava afligindo, daquilo que estava perseguindo Davi, tirando a sua paz. Mas ele não deixou de orar, ele não desistiu de clamar a Deus, ele não desistiu de exaltar o nome do Senhor. Aleluia! E eu tenho certeza, Deus ele está contemplando você nesse momento. Deus está te contemplando, meu irmão. Como diz no livro de Abacuque, né, uma passagem que eu gosto de recitar ela, porque essa é uma realidade, né, que diz: eis que realiza em vossos dias uma obra tal que não crereis quando vos for contada. Deus tem tudo preparado para te abençoar, mas Deus está esperando somente que você continue confiando. Deus espera que você continue confiando no Senhor, que Ele vai te abençoar. Tome posse dessa palavra no seu coração. Alegra o seu coração, dá um glória a Deus, aleluia. Se você está triste, está amargurado, coloca um louvor aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, aonde você estiver, coloca um louvor, começa a adorar o Senhor, começa a louvar a Deus, ora ao Senhor, dobre os seus joelhos, clame a Deus até você sentir a sua alma ficar leve, chore aos pés do Senhor, busque a presença de Deus, que eu tenho certeza, porque aquele que clama, ele recebe. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segredo da nossa bênção, o segredo para receber a nossa vitória está na oração, está no clamor. Então tome posse da sua bênção. A partir de agora, mude
a sua vida. Mude a sua maneira de clamar a Deus. Agradeça ao Senhor pela sua vitória. A prova está forte, a luta, a perseguição está demais. Adore ao Senhor, glorifique e agradeça a Deus pela sua vitória, porque ela já está chegando na sua vida. Em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você, meu. Eu quero clamar a Deus com você nesse momento. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesse momento eu clamo, ó Pai, junto com esse teu filho, essa tua filha, esse ouvinte, meu Deus. Senhor, para que o Senhor venha nesse momento visitar esse coração, e nesse momento o Senhor venha alegrar o coração desse teu filho, ó Pai, dessa tua filha, ó Pai, que clama a Ti pela resposta, que clama a Ti, ó Deus amado, para que o Senhor venha aliviar esse fardo pesado. Senhor da glória, em nome de Jesus, dá essa vida alegria, ó Pai, de Te adorar, dá ela, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, o desejo de continuar caminhando na Tua presença, o desejo de Te adorar em espírito e em verdade, mesmo em meio a lutas, em meio às provas, em meio à falta, ó Pai, de alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, que ela venha confiar verdadeiramente no Senhor, que ela venha confiar que o Senhor pode dar a solução nesse exato momento. Que esses projetos, ó Pai, venham a ser realizados conforme a Tua vontade. Ó Pai, toda enfermidade venha sair agora. Toda enfermidade venha cair por terra agora. Venha ser repreendida em nome de Jesus. Pai, que a porta de emprego venha se abrir. Ó Pai, que o renovo espiritual nessa vida venha a ser uma realidade. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, confirma a bênção, confirma a vitória nessa vida. Senhor, confirma a bênção para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. E que essa vida, Senhor, possa gritar em voz alta que só o Senhor é Deus. Oh, Rabassuí de Comenécia. Senhor, confirma a bênção, confirma a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome posse da bênção na sua vida nesse momento, em nome de Jesus.